Fala, galera linda do quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe. Estou com vocês mais uma vez para gravar um vídeo sobre as operações com números decimais, tá? Nesse vídeo nós vamos falar só da adição, da subtração e da multiplicação, beleza? Vamos juntos? Vamos lá, vem comigo. Oi, galera, estou aqui embaixo, vamos lá. Vamos falar primeiro da adição e da subtração de números decimais, certo? Para somar ou subtrair números decimais, primeiro, temos que coincidir as ordens das partes inteiras e as ordens das partes decimais de cada um deles. Coincidir é colocar um embaixo do outro. Beleza? Então, por exemplo, se eu estou somando ou subtraindo dois números que têm partes decimais, a gente, por exemplo, tem que colocar o algarismo da centena embaixo do algarismo da centena. O algarismo da dezena embaixo do algarismo da dezena. O algarismo da unidade embaixo do algarismo da unidade. O algarismo do décimo embaixo do algarismo do décimo. O algarismo do centésimo embaixo do algarismo do centésimo. O do milésimo embaixo do algarismo do milésimo. E por aí vai. E com isso, a vírgula vai coincidir uma embaixo da outra. Beleza? Segundo, nós vamos adicionar ou subtrair como se fossem números naturais, respeitando as ordens, como a gente sempre fez. O que é somar ou subtrair? É juntar ordens. Então, a gente continua juntando ordens. Só que agora a gente vai juntar as ordens também nas partes decimais. Vamos para um primeiro exemplo. 4 inteiros e 7 décimos, somados com 13 inteiros e 56 centésimos, somado com 27 inteiros e 3 centésimos, e somado com 9 inteiros e 2 décimos. Essa soma, gente, tem como o algarismo da parte decimal maior é o centésimo, né? Onde a gente atinge são duas ordens. Então, quando a gente for armar conta, já está ela ali feita, tá? Tá resolvido. Então, o que eu vou falar, galera? Eu coloquei, olha, o dezena embaixo de dezena, unidade junto com a unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Mas a gente pode colocar zeros, porque 4 inteiros e 7 décimos pode ser escrito como 4 inteiros e 70 centésimos. 9 inteiros e 2 décimos pode ser escrito como 9 inteiros e 20 centésimos. Isso só para facilitar, para não ficar algarismos vazios. Não é obrigatório, mas ele auxilia. Então, vamos lá. Se eu for somar, o algarismo 6 da casa dos centésimos com 3 vai me dar 9 centésimos. Está aqui. 7 décimos com 5 décimos com 2 décimos dá 14 décimos. Então, 14 décimos é 1 inteiro e 4 décimos. Então, coloquei 1 inteiro ali. Agora, eu vou somar as unidades. Então, uma unidade com 4 unidades, com 7 unidades, com 9 unidades e com a unidade que foi. Isso dá um total de 24 unidades. Eu posso escrever como 2 dezenas e 4 unidades. Agora, eu vou somar as dezenas. 2 dezenas com uma dezena com 2 dezenas e 5 dezenas. O resultado do final dessa conta é 54 inteiros e 49 centésimos. Beleza? Vamos para a letra B. Vamos lá, galera. Agora a gente vai subtrair 37 inteiros e 78 centésimos menos 17 inteiros e 6 décimos. Então, a gente organiza primeiro o quê? Ordem embaixo de ordem. Então, olha, a dezena ficou embaixo da dezena, unidade embaixo da unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo, que é 8 embaixo do centésimo, que não tem, que a gente pode colocar o zero. Beleza? Que 17 inteiros e 6 décimos é a mesma coisa que 17 inteiros e 60 centésimos. Então, vamos subtrair 8 centésimos menos 0, 8. Continua 8. 7, o algarismo dos décimos. 7 menos 6, 1 décimo. 5. Agora, 5 unidades menos 7 unidades. A gente vai fazer essa troca. Eu vou trocar uma dezena, vou ficar com 2 dezenas. Juntamos as 5 unidades, as 10 unidades com 5 unidades, eu vou ter 15 unidades. 15 unidades menos 7 unidades, eu vou ter 8 unidades. E as 2 dezenas menos uma dezena, eu vou ter uma dezena como resultado. Então, o resultado dessa subtração é 18 inteiros e 18 centésimos. Beleza? Agora, nós vamos falar da multiplicação de números decimais, certo? Primeiro, para multiplicar números decimais, nós
precisamos multiplicá-los como se fossem números naturais. Esquece a vírgula. Você já sabe multiplicar números naturais, sem parte decimais, números inteiros. Beleza? Então, como é que você multiplica? Começa pelas unidades, depois você vai para a dezena e por aí vai. Segundo, no resultado, nós vamos colocar vírgula separando as casas decimais da parte inteira, né, a parte decimal da parte inteira, sempre contando da direita para a esquerda o total de algarismo que corresponde ao número de casas decimais que os dois números juntos possuem. Certo? Então, eu escrevi o resultado com o total de algarismos decimais que possuírem os dois fatores que estão sendo multiplicados. Por exemplo, 5 inteiros e 18 centésimos vezes 2 inteiros e 6 décimos. Então, primeira coisa, olha lá, eu armei normalmente como se eu estivesse multiplicando números inteiros. Esquece a vírgula. Então, eu vou pensar, eu estou multiplicando 518 por 26. Então, foi 6 vezes 8, 48. 4 para cá, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 1 para cá, 6 vezes 5, 30 e 1, 31. Agora a gente vai para o 2. 2 vezes 8, 16, fica o 6, olha, aí já é uma casa adiante. 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 2 vezes 5, 10. E a gente soma as ordens, 8, 6, 4, 3 e 1. E a vírgula? Como é que a gente vai colocar agora a parte inteira, separar a parte inteira da parte decimal? Então a gente tem que olhar, o primeiro número tem duas casas decimais, olha lá, ele vai até os centésimos. O segundo tem uma casa decimal, ele tem só o décimo. Se eu somar o número de casas decimais, ele tem 3 casas decimais, ó, 2 do primeiro com uma do segundo. Então eu vou da direita para a esquerda, eu vou ter que voltar 3 casas decimais. Então vamos lá, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar onde? Aqui, ó, 13 inteiros, 468 milésimos, certo? Então, o resultado final vai ser a soma do número de casas decimais dos dois fatores. Certo? Então, 5 inteiros e 18 centésimos multiplicado por 2 inteiros e 6 décimos dá 13 inteiros e 468 milésimos. Beleza? Olha um outro exemplo. 23 inteiros e 5 décimos multiplicado por 81 inteiro e 7 décimos. Primeira coisa, vou multiplicar normalmente. Então, está aqui toda a multiplicação. Como se eu estivesse multiplicando 235 vezes 817. Então, multipliquei primeiro 7. 7 vezes 5, 35. 3 para cá. 3 vezes 7, 21, 24. 2 para cá. 2 vezes 7, 14 e 16. Fechou 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Caminhando sempre uma ordem para a esquerda. Agora eu vou para o 8. 8 vezes 5, 40. Uma ordem a mais. 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Sobem 2. 2 vezes 8, 16. Com 2, 18. Estão todos aqui. E na hora de somar eu coloquei 5. 4 e 5, 9. 3 e 6, 9. 8, 10 e 1, 11. 1 para cá. 8 e 1, 9. E o 1 que ficou ali. Então, o número, a princípio, é 191.995. Mas esse não é o resultado, porque a gente está multiplicando números com a parte decimal aparecendo. Então, o que eu tenho que olhar? Quantos algarismos eu tenho no primeiro? Eu tenho uma casa decimal, que é o décimo. E no segundo, uma casa decimal. O que eu falei? Para a gente tem que somar a quantidade de casas decimais dos dois números que estão sendo multiplicados. Isso vai dar o quê? Ó? 2 casas decimais. Então, o resultado final vai ter que ter 2 casas decimais. 2 casas decimais, 1, 2. Vai ficar onde? Aqui. Ó, 1, 2. O 9 e o 5. Vai ficar na casa dos centésimos. Então, o resultado é 1.919 inteiros e 95 centésimos. O resultado da multiplicação de 23 inteiros e 5 décimos por 81 inteiros e 7 décimos. Beleza, galera? Beleza? De boa? Vamos seguir? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar da multiplicação
de um número decimal por 10, por 100 ou por 1000. Aqui ficou faltando um zerinho, galera. 10, 100 ou 1000, beleza? Então, vamos lá. Multiplicar por 10, 100 ou 1000. Observe essas multiplicações. 10 vezes 5,26. Galera, eu vou primeiro escrever isso na forma de fração. 10 eu escrevi 10 sobre 1. 526 eu escrevi 526 centésimos. Beleza? E aí eu vou multiplicar. Como é que eu multiplico frações? Numerador pelo numerador. 526 vezes 10, que vai dar 5.260. E 1 vezes 100, que vai dar 100. Então, deu 5.260 sobre 100. Quanto dá 5.260 divididos por 100? O resultado é 52,60. Porque, como tem 2 zeros, eu posso ficar com 2 casas decimais. Dividir por 100 é centésimos. Então, o resultado é 52 inteiros e 60 centésimos. Que é a mesma coisa também, galera, que 52 inteiros e 6 décimos, tá? Que eu não preciso escrever o zero ali à direita. Então, olha só, galera, multiplicar por 10, como nós estamos trabalhando com um sistema decimal de ordem 10, quando eu multiplico por 10, cada ordem do número vai ser aumentada em uma ordem. Eu tinha quanto? 5 unidades. E o 5 passou a ser o quê? Dezena. O 2, que era o décimo, passou a ser o quê? Unidade. O 6, que era centésimo, passou a ser o quê? Décimo. Cada algarismo, em cada ordem, ela é aumentada uma ordem, porque eu estou multiplicando por 10. Então, aqui, galera, eu posso pensar assim, multiplicar por 10 é aumentar uma ordem. Aumentar uma ordem, 5,26, aumentar uma ordem é escrever esse número como 52,6. Então, uma ordem a mais, uma ordem para a direita. Beleza? Vamos ver o próximo aqui. 100 vezes 23,5. Então, eu escrevi 100 sobre 1 e 235 décimos, porque 23,5 é 23 inteiros e 5 décimos. Vou multiplicar 100 vezes 235, que dá 23.500, e vou multiplicar 1 vezes 10, que dá 10. Então, 23.500 divididos por 10, 23.500 décimos, é a mesma coisa que 2.350 inteiros, vírgula zero lá. Então, o que aconteceu? Quando eu multipliquei por 100, gente, eu vou aumentar quantas ordens? 2 ordens cada um deles. Então, aumentar 2 ordens, olha só, o 2, que era dezena, passou a ser unidade de milhar. O 3, que era unidade, passou a ser quem? A centena. O 5, que era décimo, passou a ser quem? A dezena. E o 0 que eu tinha aqui, que eu não preciso escrever, que era o meu centésimo, ele passou a ser a parte inteira. Então, olha só, 2 ordens a mais. Então, multiplicar isso aqui por 100, 2 ordens, é você aumentar para a direita aqui o 5 e o 0. Então, ficou 2.350 inteiros. Beleza? Olha aqui o outro. 1000 vezes 9 inteiros e 135 milésimos. Então, também fiz a mesma coisa, escrevi na forma de fração, efetuei a multiplicação, deu 9.135.000 sobre 1000. Só que isso aqui sobre 1000 eu vou ter que 9.135,000. 9.135 inteiros, beleza? Então, olha para aqui. 3 ordens a mais. 3 ordens, porque eu estou multiplicando por 1000. Se eu vou aumentar 3 ordens, gente, aqui, ó, 1, 2, 3. 3 ordens passarão a ser aumentadas. Então, eu vou ter, ó, o 1 vem para aqui, o 3 para a parte inteira e o 5 também. Então, tem 9.135. Aqui. Então, o que eu posso falar com isso, gente? A gente vai aumentar as ordens. Se eu multiplico por 10, eu aumento 1. Se eu multiplico por 100, eu aumento 2. Se eu multiplico por 1000, eu aumento 3. Beleza? E aí, eu escrevi o seguinte. Deixa eu apagar aqui, galera. Para multiplicarmos o número decimal por 10, por 100 ou por 1000, não é preciso armar a operação. Não é preciso. Basta a gente trabalhar com a vírgula. 1, 2 ou 3 casas para a direita. Por quê? Uma casa quer dizer que eu estou multiplicando por 10.
Ou seja, eu estou pegando cada ordem e aumentando uma ordem a mais. Então, a vírgula aumenta para a direita, eu estou aumentando as ordens. Se for por 100, duas casas. Então, duas para a direita, porque eu estou aumentando duas ordens. Se for por 1000, eu estou aumentando 3 ordens. Quando for necessário, a gente pode completar com zeros. Beleza? Beleza? Vamos fazer exercícios? Vamos? Então, vamos lá. Exercícios de aplicação. Deixa eu apagar só esse zero aqui, galera. Exercícios de aplicação. Vamos para o primeiro. Resolva as expressões numéricas. Galera, eu tenho uma expressão que tem uma multiplicação e uma adição. O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro? Beleza, multiplicação. Então, vou multiplicar 5 vezes 6,84. Eu posso fazer aqui do lado 6,84. O que eu expliquei para vocês, galera? Esqueço a vírgula e vou multiplicar por 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. 5 vezes 6, 30, 34. Agora eu tenho que olhar o número de casas decimais. Olha aqui, tem 2 algarismos. Tem 2 casas decimais. Então, meu resultado... Aqui não tem nenhuma, é um número inteiro. Então, no resultado final, vou ter que fazer o quê? 2 casas decimais. Então, o resultado ali é 34 inteiros e 20 décimos. Ou 34 inteiros e 2 décimos. E aí eu vou somar com 3 inteiros e 18 décimos. E na adição? Na adição, o que a gente faz, galera? O que a gente faz? A gente pega 34 inteiros e 20 décimos, ou 2 décimos, e eu vou colocar um 3 inteiro embaixo dos 4 inteiros do 34, um décimo embaixo do 2 e o 8 aqui embaixo do 0. E eu vou somar ordem com ordem. 8, 2 e 1, 3, 38 centésimos, 7 é a unidade e o 3 é a dezena. 37 inteiros e 38 centésimos. Beleza? Nessa primeira? Beleza? A letra B. 18 inteiros e 4 décimos menos 6 vezes 2 inteiros e 8 décimos. O que a gente vai efetuar primeiro? A gente vai efetuar primeiro a multiplicação. Então, eu vou fazer 2 inteiros e 8 décimos. Vou fazer aqui nesse cantinho. Vezes 6. Não é isso? 6 vezes 8, 48. 2 vezes 6, 12. 12. 12 com mais 4, 16. Uma casa decimal, só apenas uma casa decimal. Uma casa decimal eu tenho que deixar no meu resultado. Então, o resultado da multiplicação é 16 inteiros e 8 décimos. E agora eu vou ter que subtrair 18 inteiros e 4 décimos menos 16 inteiros e 8 décimos. Ordem embaixo de ordem. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e décimo embaixo de décimos. 4 décimos eu não consigo tirar 8 décimos, então vou trocar um inteiro, eu vou ficar com 14 décimos. 14 décimos aqui dá 6, aqui dá 1, um inteiro, e aqui dá 0. Então, o resultado final é 1 inteiro e 6 décimos. Está aqui apertadinho, ó, aqui, ó, quase tampando, mas está ele aqui também. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, a letra C já tem um parênteses ali, então eu não tenho que fazer a multiplicação primeiro, porque é um parênteses de estudo, eu não sei quem inventou, mas o parênteses, ele bota a ordem, ele indica quem é que vai ser feito primeiro. Então, aqui está falando assim, soma primeiro e depois o resultado você vai multiplicar por 4,3. Beleza? Então, aqui primeiro eu tenho que efetuar a soma. Eu tenho que efetuar a soma de 9 inteiros e 31 centésimos com 4 inteiros e 6 décimos, certo? Então, o que eu posso fazer primeiro? Eu posso completar com um zero, porque 4 inteiros e 6 décimos é a mesma coisa que 4 inteiros e 60 centésimos. E aí eu vou somar ordem com ordem, o algarismo do centésimo com o algarismo dos centésimos, o algarismo do décimo com o algarismo do décimo, as unidades com as unidades, 9 unidades, 4 unidades, dá 13 unidades. Então, o resultado é 13 inteiros e 91 centésimos, que eu vou multiplicar agora por 4 inteiros e 3 décimos. Então, vamos lá, galera, me ajuda aí. 4 inteiros e 3 décimos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9, 11. 1.
3 vezes 1, 3 e 1, 4. Agora eu vou multiplicar o 4. 4 vezes 1, 4. Pulo uma ordem. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 3, 12, com mais 3, 15, se eu não estou errando em conta. E 4 vezes 1, 4 e 1, 5. E agora a gente soma os algarismos, um embaixo do outro. 11, 6, 7, 8, 9 e 5. Mas o resultado não é 59.813. Por quê? Para a gente saber o resultado final de uma multiplicação, a gente tem que somar o total de casas decimais dos dois fatores. Então, aqui tem 2 casas decimais e aqui tem uma casa decimal. Então, somando isso, eu vou ter que ter 3 casas decimais aqui. 3 casas decimais, 1, 2, 3. O resultado é 59 inteiros, 813 milésimos. Confere? Confere ali, galera, um de vocês. Beleza? A letra D também tem um parênteses. Só que dentro desse parênteses eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Então eu vou ter, repito tudo, 5 inteiros, 43 centésimos, mais, abre parênteses, 22 inteiros, menos. Quanto dá esse resultado? Vamos lá, alguém faz aí? Alguém fez? Alguém pausa o vídeo para fazer essa conta? Quantas casas decimais eu vou ter que ter? 2, porque aqui tem uma casa decimal, aqui também tem uma. E alguém cantou para mim que o resultado é 5 inteiros e 18 centésimos, com 2 casas decimais, porque aqui tem uma casa e aqui tem uma casa decimal. Então, vou ter o resultado com 2 casas decimais. E agora? Agora eu vou ter que fazer o quê? 22 inteiros menos 5 inteiros e 18 centésimos. 22 inteiros, gente, a gente pode escrever como 22,00. Por quê? Para a gente colocar o mesmo número de casas decimais. Então, quem é que faz essa conta? Pausa o vídeo, faz a conta para mim, por favor. 16 inteiros e 85 centésimos. E essa soma? Quem vai fazer essa soma aí para mim? Quem vai fazer essa soma? Quem vai fazer essa soma? Quem vai fazer essa soma? 5 inteiros e 46 centésimos, com 16 inteiros e 85 centésimos. Pausa o vídeo. O resultado é 22 inteiros e 31 centésimos. Certo? Esse eu deixei para vocês fazerem a conta, porque vocês também precisam exercitar. Então, não fiquei fazendo as continhas. O que me preocupei é que primeiro a gente faz a multiplicação. Uma casa decimal com uma casa decimal na multiplicação, 2 casas decimais. Na subtração, ordem embaixo de ordem. Então, completei com 2 ordens aqui, para ficarem 2 ordens aqui. Na subtração, deu 16 inteiros e 85. Já tem 2 ordens, já tem 2 ordens. Na hora de somar, deu 22 inteiros e 31 centésimos. Beleza, galera? Vamos continuar. E esse próximo, nós temos, olha lá, um monte de contas de multiplicar por 10, por 100, por 1000. Mas, galera, eu não quero ninguém armando conta, pelo amor de Deus. A gente aprendeu que multiplicar por 10, 100, 1000 é aumentar 1, 2 ou 3 ordens. Então, galera, vamos junto ali. 59 vezes 10, eu vou aumentar uma ordem. Então, 59 vezes 10, esse número vai ter que... Vou ter que colocar um 0 no 59. Vai dar quanto? 590. 37 vezes 1000, aqui ó, tem 3 zeros. Então, vou ter que aumentar 3 ordens. Então, vai ser 37.000. 2,5 vezes 10, aqui, uma ordem. Então, aqui, uma ordem é uma casa para a direita. Então, vai dar quanto? 25. Agora, 1,8 vezes 100... Então, aqui vezes 100, quando eu escrevo 1, o 8. O 8 já foi uma ordem, mas eu preciso de um 0 para ter 2 ordens. Então, vou precisar de que esse 0 aqui fique evidente para que eu tenha as 2 ordens. Então, vai dar 180. 505 inteiros, 237 milésimos vezes 10. Então, agora vai ser o quê? 52 inteiros e 37 centésimos. Por quê? Eu aumentei uma ordem, eu não vou mais até o milésimo. 9 décimos vezes 1000 são 3 ordens. Então, o 9 já é uma ordem. Eu vou precisar de mais 2 zeros. Então, isso vai dar o quê? 900.
12 inteiros e 4 décimos vezes 1000 também em 3 ordens. Aqui só tem uma, então tem que colocar 2 zeros, 12.400. 19 inteiros e 8 décimos vezes 100, 2 ordens, mas eu só tenho uma ordem decimal, então tem que destacar mais um zero, vai dar 1980. 7 inteiros e 2 décimos vezes 100, também em 2 ordens, professor. E aqui eu só tenho o 2, então tem que colocar em evidência ali o zero, que ele está oculto, mas eu posso colocar, e isso vai dar 720. Aqui, galera, 6 inteiros e 91 centésimos vezes 1000 são 3 ordens. Se são 3 ordens, o 91 são 2. Então, esse zero que está aqui vai ter que ficar evidente, né? Então, vai dar 6.910. Agora aqui, 8 inteiros e 63 centésimos vezes 100 já é centésimos. Então, isso vai dar o quê? 863. 54 centésimos vezes 1000 são 3 ordens. Então, uma ordem, um zero aqui, que eu não preciso escrever, vai ter que aparecer, então vai dar 540. 93 vezes 100, 93 inteiros, então preciso de 2 zeros. Então vai dar 9.300. Faltou um zero aqui, 9.300, que é 93. Então preciso de 2 zeros, 9.300. Aqui, 28 vezes 10, uma ordem. Então, aqui, ó, eu preciso de um zero, né? Que é que eu tenho aqui, vírgula zero, vai ficar 280. 99,3, 9 inteiros vezes 100, eu vou precisar de 2 ordens, então tem que colocar um zero aqui. Opa, esse número saiu trocado, é 930, tá, galera? 930. Aqui, 3,57 vezes 10, uma ordem, 3 inteiros e 57 centésimos. Então, se é uma ordem, vai ser 35 inteiros e 7 décimos. Beleza? 287 milésimos vezes 10, eu vou aumentar uma ordem. Se eu vou aumentar uma ordem, ele vai passar a ser 2 inteiros e 87 centésimos. 37 milésimos vezes 10, eu vou aumentar todos os algarismos uma ordem. Então, eu vou passar a ter 37 o quê? Centésimos. Beleza, galera? Aqui é 930, tá? Aqui é 930, que eu troquei os algarismos na hora de digitar. E aqui tem mais um zero, sim. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Galera, acabou. Que pena. Quero agradecer muito por estarmos juntos aqui, focados, assistindo aula, ligadinhos, certo? Sempre antenados. Não percam esse foco, tá? Estamos juntos sempre. Beijos no coração, galera.